Feito, então, conforme mencionamos no princípio, feito a estrutura, o protético vai fazer uma matriz que ele pode utilizar duas coisas simples. Uma, ele pode utilizar uma plaquinha de acetato que seria como se fosse o adapter, ou ele pode utilizar essas plaquinhas de acetato, no caso em conformadores, onde se faz plaquinhas de clareamento, plaquinhas para bruxismo, utilizando ou silicone ou acetato. Então é feito aqui, no caso, como se fosse um molde, o molde da estrutura que fora feita em Duralay, Dencrelé ou qualquer outra marca de resina que ele utilizou para fazer. Mas aqueles que não têm, no caso, um conformador assim, porque não tem no seu laboratório, ele pode utilizar a cola quente. Então, uma pistola com cola quente. Essa pistola custa em qualquer canto cerca de R$3, R$3 e poucos reais, e a cola custa R$1 ou menos. Então o que ele faz? Utilizando-se, no caso da estrutura, ele aplica sobre a estrutura a cola e agora, molhando o dedo, ele conforma na estruturazinha a cola quente. Então ele fabricou como se fosse um molde semelhante a esse molde do adapter, agora então de cola quente. Tanto um como outro método resolve perfeitamente. A partir deste momento, como é que ele vai agir? Notem, prestem bem atenção nesse produto. Ele se chama Separator Blue. O que é o Separator Blue? Ele é um isolante, só que ele é um isolante que ele cria uma película de plástico ou de borracha, vamos dizer assim. Quando você isola a região, no caso aqui, eu estou isolando o modelo. Eu agora isolo o modelo utilizando o Separator Blue. Esse modelo estará plenamente isolado para que eu faça a conformação da minha estrutura de fibra de vidro. Pode ser usado antes do Separator Blue, como muitos protéticos utilizam e gostam. Pode ser utilizado um banhozinho de cera branca. De muito valor também hoje existem os tabletinhos de manteiga de cacau. Se não me engano, eu tenho um aqui próximo para mostrar para vocês. Aqui está. A manteiga de cacau, ela funde como se fosse uma cera. Você utiliza uma lâmpadazinha de álcool. Agora você funde e você passa, e ela praticamente não dará camada nenhuma e não causará problema algum em termos de adaptação. Então, feito isso, esse isolamento, utilizando, conforme eu disse, o Separator Blue e utilizando meios que o protético já está acostumado, nós vamos agora passar a fazermos aquilo que nós chamamos de conformação da fibra. Então eu vou tirar aqui a estruturazinha que eu havia esculpido. Fiquei, no caso, com o molde ou com a forma, seja em acetato, seja no caso em cola quente.
e vou passar a fazer a minha estrutura de fibra. O que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou pegar a beta resin fiber e vou colocar ela nas regiões que tem contato com a gengiva. Então eu vou colocar em determinadas regiões, que são aquelas que são regiões cervicais. Vou colocar também naquelas regiões onde ficarão o fundo dos pônticos, que preparei previamente. Você pode evitar que, no caso, a espátula pregue molhando um pouquinho, e você conformará de maneira adequada. Feito agora a colocação da beta resin fiber, você vai preparar o seu molde para moldar a sua fibra exatamente como você faria, no caso, uma estrutura para a montagem de cerâmica. Então, está preparado aqui. Nós colocamos a beta resin fiber. Ela tem, conforme nós já dissemos, fibra de vidro, mas fibra de vidro em pó. Então, fizemos a primeira parte. Nós agora tomamos o molde que previamente preparamos. Você pode isolar, se quiser, esse molde com o ceramizol, que é um isolante próprio, conforme mencionamos. Aqueles que acessarem no caso, a região do ceramizol dentro do seu DVD, vai ver a utilização dele. Você pode passar apenas o pincel com ceramizol. No caso aqui, nós vamos colocar a delta massa. Por quê? Porque nós queremos fazer tanto os copings, como no caso, a região de pônticos forrada por uma resina, que essa resina, ela tem fibras multidirecionais. Então eu venho, coloco em todo o fundo da minha estruturazinha de molde, eu coloco agora a delta resin fiber. Então aqui estou colocando. Colocar uma porção maior, e é bom mesmo que vocês gastem bastante esse material. Quanto mais utilizarem, mais com certeza vocês necessitarão dele. Então você vai colocando e vai forrando, fazendo como se fosse uma superfície lá do material. Depois que você agora colocou esse material em toda a parte, que seria, no caso, zona oclusal, zona vestibular, zona palatina, zona lingual, notem como é que ela ficou. Agora nós vamos colocar a fibra que vai unir, que é unidirecional, de ponta a ponta, dentro do molde que nós fizemos. Se vocês olharem, só para mostrar aqui uma coisa para vocês, se for possível aproximar e deixar bem perto aqui para que possam notar, nós vamos espalhar isso daqui e vocês
Se pegarem ou na mão ou nos dedos, na unha, vocês vão notar que existe como se fosse um tecido de fibras aqui. Ele é, na realidade, conforme nós dissemos, ele é um cerômero com fibras multidirecionais.